Olá, você que me escuta, esse é o terceiro episódio do Reprodução em Pauta, podcast na Clínica Originari. Meu nome é Paulo Bianchi, eu sou médico ginecologista, especialista em reprodução assistida, e hoje eu queria apresentar para vocês aqui o Dr. Lucas Vieira, que é médico geneticista da Faculdade de Medicina da USP, que veio conversar comigo de um assunto muito interessante, que eu acho que tem muitas dúvidas a respeito, que é sobre genética médica. A genética, tanto sensu lato, aplicada para adultos e crianças, mas especificamente no cenário da reprodução, seja ela natural ou assistida com tratamentos. Lucas, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui, aceito o convite. Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão ouvindo a gente aqui. É sempre uma felicidade para mim ter a oportunidade de falar sobre genética e comentar um pouco sobre essa área que é tão, às vezes, nebulosa e pouco conhecida, né? E complexa até em certos pontos, mas poder trazer essa informação é sempre um prazer para mim. Eu agradeço muito. Legal, Lucas. Esse é um tema muito complexo, né? E hoje se fala muito sobre genética em vários cenários, testes, o que a gente consegue saber, o que não. E como é um tema muito interessante, eu separei algumas dúvidas que eu ouço muito em consultório e às vezes alguns mitos que a gente vê em genética. E eu queria começar esse episódio te fazendo umas perguntas de um jeito um pouquinho mais complicado que nós médicos estamos acostumados. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu vou pedir para você responder sim ou não. Depois desses temas nós vamos falar um pouco melhor sobre cada um deles e justificar a sua resposta um pouco mais para frente. Pode ser? Pode ser, perfeito. Vamos lá. Então, Espero conseguir responder só com sim ou não. Mas depois a gente fala sobre isso. A gente vai explorar esses temas, só para o pessoal entender o que nós vamos falar aqui. Perfeito. Tá? Lucas, o DNA determina todas as características de um ser humano, inclusive as doenças que ele vai ter. Quer dizer, se eu conseguisse, a criança nasceu agora, eu conseguisse pegar o DNA dela e ler todas as informações que tem lá, eu consigo saber tudo que ela vai ter ou o que ela vai ser quando ela crescer? Não. Legal. Essa já começou... Tô me esforçando. Vamos lá. Antes de um casal engravidar, todo casal deveria procurar um teste de compatibilidade genética? Polêmica, complexa, mas vou responder não. Ótimo, depois ótimo. A gente vamos lá, essa é quente, essa nós vamos ter que explorar. Vamos lá na minha colinha aqui. A causa mais comum de abortos são as alterações genéticas? Sim. Eu concordo totalmente, principalmente no começo da gravidez, as causas mais comuns de perdas da gravidez são os abortos mesmo, né? Aí vem uma outra coisa importantíssima da gente explorar, né? Alteração genética, seja no óvulo ou no espermatozoide, tem a ver com algum estilo de vida da pessoa? Quer dizer, a pessoa tem aquela alteração porque ela teve algum comportamento inadequado, alguma coisa que ela fez errado durante a vida? Não. Legal. Boa pergunta, mas não. Legal. E agora entrando no cenário da reprodução assistida especificamente, né? Quando a gente faz a fertilização in vitro, a gente faz avaliações do embrião morfológicas, né? Que é de aparência do embrião. Isso a gente usa para decidir qual embrião a gente vai colocar de volta, né? Mas existe às vezes uma sensação por parte das pessoas de que quando a gente faz isso, a gente está também selecionando os melhores embriões geneticamente. Um embrião que tem uma boa nota morfológica é um embrião geneticamente perfeito? Não. Não necessariamente. Não Concordo totalmente com você. E mais, se a gente usar um teste genético no embrião feito in vitro, né, baseado na tecnologia que a gente tem hoje, e esse teste genético for normal, significa que essa criança com certeza vai ser saudável, ela não tem nenhum problema de saúde na vida dela? Também não. Ótimo. Não tem nada a ver. Legal. Então, poxa, temos bastante coisa para conversar aqui, né? Com certeza. Lucas, explica primeiro para a gente o que é a genética, o que um geneticista clínico faz, como é que você colocaria isso? A genética é uma ciência nova, né? E dentro das outras ciências, assim, é uma área da biologia nova. E, em especial, a genética médica é uma área da medicina que surgiu há pouco tempo, assim, relativamente, quando você se compara a outras áreas médicas, né? Sim. O papel de um geneticista clínico, um médico geneticista, é a avaliação principalmente das síndromes hereditárias, das doenças, das características hereditárias, aplicadas sempre à saúde do indivíduo, né? Eu acho que eu gosto de trazer dessa forma porque é um jeito de abranger muita coisa, assim, porque não dá para dizer que a genética é a ciência, é a área da medicina que estuda doenças raras. Sim, mas também estuda doenças que não são raras, mas são geneticamente determinadas. É a área que estuda malformações congênitas. Sim, também, mas também estuda outras coisas.
Então, por isso que eu gosto de falar desse jeito. É uma área que estuda a aplicabilidade das características genéticas à prática clínica. E como isso determina, principalmente na saúde e nos processos de saúde e adoecimento dos pacientes. Eu acho que assim a gente consegue abranger bastante. Perfeito. Sim. E como a genética trata de heranças, né, e hereditariedade, quer dizer, de características ou características que levam a doenças ou características que são positivas também, ela tem tudo a ver com a reprodução, né? Seja natural, seja assistida, né? A gente estava conversando até antes disso, quer dizer, a finalidade biológica da reprodução é justamente causar essa transmissão de características de geração para geração e uma variabilidade também de características nas gerações sucessivas para promover a adaptação do indivíduo, né? Então, genética e reprodução tem tudo a ver, praticamente tudo a ver. Até porque é a partir da reprodução que a genética consegue se propagar e funcionar à frente, isso em todas as espécies, e o ser humano não é diferente, né? Então, é o jeito que as espécies biológicas têm se comportado aí há milhões de anos e a gente está inserido nessa grande massa que é a biologia do nosso planeta, né? Perfeito. Então, acredito que faz parte, sim, e está totalmente atrelado. Quer dizer, você falou uma coisa muito importante, né? Isso não é uma coisa só humana, né? Essa é uma coisa de todos os organismos exatamente, vivos, né? E até uma coisa que a gente estuda na genética em algum ponto, a genética evolutiva, a genética populacional não humana e humana, assim, para a gente conseguir entender, porque pode parecer que não, mas a gente leva muito isso em consideração quando a gente está fazendo algum tipo de análise clínica frente a um paciente, assim. Então, acho que esse é o objetivo do médico geneticista. Lucas, olha, para a gente, eu vejo que, né, tem alguns conceitos que as pessoas ouvem falar muito de genética, essa introdução que você deu perfeita, mas a gente sabe que tem um elemento ali que é o principal da genética, que é o DNA, né? E assim, a gente vai precisar explicar algumas coisas aqui de terminologia do DNA para que as pessoas entendam um pouco coisas um pouquinho mais avançadas que nós vamos falar daqui a pouco, né? Perfeito. Explica para a gente o DNA, como ele funciona, o que é um cromossomo, o que é um gene, como é que é feita essa transmissão de características. Basicamente, o DNA, ou o nosso código genético, uma sequência de nucleotídeos que temos dentro de todas as células, né? São uma sequência de proteínas que carregam, basicamente, os nossos genes. Já vamos explicar um pouquinho mais tranquilamente. E os genes são a parte que vai ser codificada e tornada em uma proteína que vai ensinar como o nosso corpo deve, desde se formar na fase embrionária até se desenvolver e funcionar ao longo da vida, né? Então, eu gosto muito de explicar uma analogia muito interessante, eu uso até dentro do consultório com os pacientes, falar como se fosse como se a gente estivesse tratando de uma biblioteca, né? Perfeito. Acho que você deve conhecer essa história, mas falando para o nosso pessoal, a gente tem que entender o nosso código genético, entre aspas, como se fosse uma biblioteca com livros. Quantos livros? 46, um número não aleatório, que é a quantidade de cromossomos que é a espécie humana, divididos em pares de 23 cromossomos, sendo 22 autossomos, que são os cromossomos idênticos, e 2 cromossomos sexuais, né? Tá. XX nos indivíduos do sexo feminino, biológico, e XY nos indivíduos do sexo biológico masculino. Tá. Né? Então, a gente entende esses cromossomos como se fossem livros. Né? E eles são nada mais, nada menos do que uma estrutura em que o DNA se organiza, para que ele possa depois, durante os processos de divisão celular e de reprodução, poder se organizar, né? Então, entendendo assim o DNA como essa livraria, entre aspas, os cromossomos seriam os livros, e aí dentro desses livros nós teríamos vários capítulos. E esses capítulos contêm os genes, são os genes que o nosso organismo lá, o funcionamento celular vai ler e tentar interpretar para exercer suas funções específicas, né? Então, em última análise, o DNA contém informação para fabricar proteínas, e as proteínas vão acabar exercendo funções dentro da célula que fazem a célula se dividir, ser o que ela é, uma célula do cérebro é uma célula do cérebro, uma célula do coração é uma célula do coração, quer dizer, isso tudo está dentro dessa biblioteca de informações do DNA, certo? Ponto muito interessante que você falou agora, Paulo. Realmente, sim, exatamente. É importante a gente frisar que todas as nossas células são células nossas e tem o nosso DNA dentro delas, né? Legal. Com exceção aí dos gametas, perfeito, que vão ter metade dos cromossomos, né, do material genético, todas as outras têm
todos os outros genes naturalmente e dependendo de onde elas estão, da posição delas e da função e do meio, elas sofrem suas diferenciações para exercer diferentes funções. Então, o nosso coração tem genes para fazer unhas, cabelos, mas ele não faz porque as células que estão ali são células cardíacas. Por mais que elas tenham essas informações guardadas dentro do núcleo celular, elas não estão ativadas naquele momento. Diferentemente das células do fígado, tem o mesmo material genético, as células do rim têm o mesmo material genético, e cada uma funciona dependendo do que tem que fazer ali. Lucas, então você falou aí de autossomos e gametas, só para esclarecer um pouquinho para as pessoas, né? Os cromossomos, então, autossômicos são os cromossomos que a gente dá números, né? De 1 a 22, né? E os cromossomos sexuais do X e o Y. E por que o gameta, né, que é o óvulo e o espermatozoide, para quem está ouvindo a gente, tem metade do DNA do resto das outras células? Porque quando eles se juntarem, eles vão formar um embrião que tem que ter a quantidade normal de DNA, e é assim que a reprodução acontece, né, do ponto de vista genético. Né? Então, óvulos e espermatozoides sofrem uma divisão especial em que eles perdem metade do DNA deles, para que quando eles se juntem, formem uma pessoa com a quantidade normal de DNA de novo. Né? Então, você estava falando que, dependendo da posição da célula, ela usa informações para ser o que ela é ou não. Né? Então, quer dizer, essa biblioteca que todas as nossas células têm, só alguns livros ali, alguns capítulos que vão ser lidos em cada célula. Né? Então, nesse sentido, Lucas, vamos pensar assim no DNA como um código de características. Né? Que tipo de característica que é determinada exclusivamente pelo DNA? E que outras características que sofrem influências? Quer dizer, que a biblioteca ela vai ser modulada de acordo com coisas que estão acontecendo fora. Perfeito. A gente sabe que tudo no nosso organismo ele sofre tanta influência do ambiente que ele está inserido quanto do nosso código genético, do nosso genótipo, né? Então, você perguntou se existe alguma característica que é unicamente determinada por código genético, genótipo. Existe. Por exemplo, é o tipo sanguíneo. Então, o tipo sanguíneo é uma característica que não independe qual o ambiente em que aquele feto está se desenvolvendo, independe qualquer coisa que aconteça durante a gestação, qualquer fenômeno, qualquer doença, o tipo sanguíneo vai ser sempre geneticamente determinado. Né? Então, esse seria um exemplo. Agora, a grande maioria das coisas, de todas as características, sofrem uma influência ambiental também, que aí não pode ser descartada. Né? A gente estuda genética porque a gente quer entender mais, mas a gente tem que entender o contexto em que aquele indivíduo está inserido dentro do ambiente que ele vai viver, né? Que ele vai se desenvolver e viver. Quer dizer, então o DNA a gente poderia dizer que seria o potencial que aquele indivíduo tem, mas que ele vai modular um pouco esse potencial de acordo com o ambiente que ele está, né? E outra coisa que eu acho que é interessante explicar para as pessoas, né? Nem toda característica determinada geneticamente é determinada por um gene só, né? Perfeito. Então, por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, isso aí são vários genes que participam, não é isso? Sim, sim. Mesmo coração, né? Órgãos mais complexos são informações em vários livros que são lidas. Isso. Né? A gente fala, dentro do contexto da genética, aí vale a gente comentar sobre um pouquinho do que é genótipo e o que é fenótipo, né? Até falei um pouco de genótipo. Genótipo é basicamente aquilo que está na nossa informação, que está no nosso código genético. Seja um código funcional, normalmente, ou seja um código com algum defeito que poderia levar a algum tipo de doença. Ainda é genótipo. Tá. Entretanto, isso vai sofrer uma modulação para se tornar um fenótipo. E aí o fenótipo é aquilo que a gente vê de um indivíduo. Então, pode ser tanto uma característica, como você citou, cores do olho, cor da pele, cor do cabelo, como pode ser, por exemplo, posição dos órgãos dentro do corpo, pode ser a quantidade de dedos na mão. Tudo isso tem informações dentro dos genes e sofrem, a partir do momento que sai do genótipo e começa o seu processo de desenvolvimento, sofrem a influência do ambiente em vários pontos, assim. Então, vale a pena a gente ter esses dois conceitos bem colocados, o que é genótipo e o que é fenótipo. Né? E fenótipo é basicamente o que a gente vai ver no futuro, que vai ser uma característica, vai ser um traço fenotípico, vai ser, às vezes, uma doença. Então, isso que a gente tem que estar pensando. O genótipo é aquilo que está já no código genético. É o DNA manifestado, vamos dizer assim. Né? É o jeito como ele se manifesta. Né? É a pessoa como ela é. Né?
E já que você falou aí, puxa, de características que às vezes são físicas mesmo, mas às vezes são características que levam ou causam doenças, né? Que doenças que são determinadas especificamente por mutações do DNA ou alterações, estou falando já uma palavra aqui, mutação, né, que é uma variação, mas como é que funciona isso? Quais são as doenças? Acho que é interessante falar para o pessoal, hoje em dia a gente até evita usar o termo mutação. A gente prefere hoje na genética chamar de variante. Perfeito. Tá? Porque a gente já tem conhecimento suficiente para saber qual que é o DNA normal. A gente não sabe, a gente sabe que indefinidamente todos nós temos variações genéticas. Perfeito. Independente se você é um indivíduo mais saudável, se você tem uma doença geneticamente determinada, todo mundo tem variações. Tá. E aí por isso a gente usa o termo de variante e tenta dar um nome se essa variante é benigna ou patogênica. E aí você tinha me perguntado sobre algumas doenças, assim, a gente tem diversas doenças, né? Até volto um pouquinho no ponto que você falou, sobre as características, né? A gente sabe que tem características que são determinadas por único gene, que são aquelas que a gente chama monogênicas, e tem pela influência de vários genes, porque a gente sabe que esses genes não estão sozinhos dentro de um contexto, né? Que é o que a gente chama de traços poligênicos. Né? E do mesmo jeito a gente tem doenças que são monogênicas, que são causadas por uma única mutação em um único gene que faça ou às vezes perder a função de um único gene, ou ganhar uma função de um único gene, mas o que importa é que é um gene só que está tendo sua função perturbada, leva a um fenótipo, e o outro lado seria as doenças poligênicas, que são quando você, na verdade, tem vários genes funcionando um pouquinho diferente, mas no todo, dentro do contexto, desenvolvem aquela característica ou causam aquela doença em específico. Tá. Então a gente tem essas diferenças. E qual é a diferença entre uma doença poligênica e uma doença cromossômica, por exemplo? Porque as pessoas acho que entendem muito doenças genéticas através da síndrome de Down, né? Que Sim. é uma síndrome causada por uma questão genética. Como que isso acontece? Qual é o problema ali em questão? A síndrome de Down específica é o que a gente chama, uma aneuploidia cromossômica, né? Realmente, ela tem o mecanismo, se a gente for entender o mecanismo da doença, a superdosagem, seria a superdosagem gênica, que é quando você tem genes a mais, e nesse caso, vários genes a mais, até um cromossomo inteiro a mais, que é o caso da trissomia do 21, que é a síndrome de Down, né? Realmente, ela é uma doença genética, mas ela não é uma doença rara. Pois é. Ela é uma doença que é frequente, acho que todos nós conhecemos indivíduos com síndrome de Down, e acho que é uma doença fácil para a gente, por ser bem conhecida, é fácil para a gente explicar alguns conceitos genéticos, né? Então, ela trata-se de uma doença em que o mecanismo patológico é a superdosagem gênica, é você ter muito conteúdo gênico a mais, e isso acaba perturbando funções que deveriam estar bem reguladas. Perfeito. Tá? Então, esse é o exemplo, por exemplo, da síndrome de Down. Outras doenças poligênicas são aquelas doenças que a gente escuta bastante ouvir, por exemplo, por exemplo, a minha mãe tinha, o meu avô tinha, e todo mundo tinha alguma doença que é uma doença comum, mas que a gente percebe que há uma hereditariedade. Né? Por exemplo, hipertensão, diabetes. Por exemplo, hipertensão e diabetes. A gente sabe que tem um componente genético por trás delas, que faz com que, se você ter parentes de primeiro grau ou ou gerações superiores com aquela doença, você teria uma predisposição maior a tê-las. Tá. Né? Então, acho que essa é uma diferença clara entre essas doenças que a gente estava comentando. Agora, essas doenças que dependem de vários genes também não é uma sentença, né? Quer dizer, você recebeu aquela herança, você vai ter aquela doença. Quer dizer, acho que isso funciona mais para as doenças monogênicas. Exatamente. Né? As doenças poligênicas, a influência ambiental também é muito grande, né? Para expressar ou não a doença, certo? Com certeza. Essas doenças que são determinadas por muitos genes, quanto mais genes você tem envolvido, teoricamente, mais influência do ambiente você está sujeito a sofrer, né? Pensando por esse lado que você colocou. Então, realmente, você tem aí situações em que hábitos de vida conseguem, às vezes, prevenir ou até causar um caso, dependendo dos hábitos que o indivíduo toma. E o que é muito diferente, por exemplo, de você ter uma mutação que causa uma síndrome genética rara, por exemplo, Marfan, que aí você tem uma doença, uma mutação em um gene específico, que independente do que o indivíduo fazer ou não fazer na vida, ele vai desenvolver um fenótipo de síndrome de Marfan. Tá? Quando você fala doença rara, qual é a chance de uma pessoa ter
por exemplo, sem um histórico familiar, de aparecer uma doença dessa numa criança. É raro? Quanto raro é isso? A gente considera que uma doença é rara quando ela tá quando a gente tem ali uma incidência de 1,2 a cada 1.000 indivíduos. Tá? Então, é a partir do momento que a OMS classifica isso como raro, como ser uma doença rara. Tá. Então, a chance disso acontecer vai aumentando e a gente sabe que existem doenças que são absurdamente mais raras que isso, que a gente chega em grandezas como 1 para cada 100.000 indivíduos, 1 para cada 1.000.000 de indivíduos, mas isso são doenças mais específicas, como a gente tem o exemplo que a gente deu aqui da síndrome de Down, que hoje fica em torno de 1 a 500 a 1 a 700 nascidos vivos. Então, por isso que ela mesma, a gente falou que ela não é considerada uma doença rara, por mais que seja uma doença genética mesmo. E é interessante isso que você falou, porque a síndrome de Down especificamente tem um fator de risco muito conhecido, que é a idade da mulher. Né? Apesar dela poder acontecer em qualquer idade, a gente sabe que a síndrome de Down vai aumentando em frequência à medida que a idade da mulher vai aumentando, por conta dessa divisão que o óvulo tem que sofrer para perder metade do DNA. À medida que isso vai acontecendo mais tarde, essa divisão vai acontecendo de uma forma mais irregular, pode acontecer de ter um cromossomo a mais ou a menos no óvulo e, consequentemente, se formar um embrião, aparecer um embrião com alteração de número de cromossomos. Agora, eu acho que muito importante o que você falou é as pessoas entenderem que doenças que são especificamente determinadas pelo DNA, quer dizer, que se você nasceu com aquela alteração, você vai ser doente, independente do que você fizer, são muito pouco comuns. Né? São a minoria das doenças. A maioria das doenças que afetam o ser humano pode ter um fundo genético, e aqui falando um pouco mais especificamente da área da ginecologia, na reprodução, a endometriose, por exemplo, que é uma doença que tem muito a ver com infertilidade, é uma doença que a gente sabe que tem um componente genético, mas que conta mais ou menos por 40%, 50% do aparecimento da endometriose. Quer dizer, o resto a gente ainda não entende exatamente como é. Né? Mas que, quer dizer, a pessoa nascer daquele jeito não significa que ela vai ter um problema com certeza. Ela tem um risco um pouco maior. Né? Estou certo dessa interpretação, certo? Sim, sim. Isso entra um conceito também que vale a pena a gente comentar, que é o que a gente chama na genética de penetrância. Tá. Que é o quanto que você ter uma mutação efetivamente te leva a ter um fenótipo. Então você tem doenças que têm a penetrância completa, e aí entra nesses exemplos das síndromes raras que eu falei, e aí realmente elas tendem a ser muito mais raras disso de acontecer. E você tem doenças, mesmo às vezes raras, monogênicas, que não têm a penetrância completa. Então você pode ser um portador para a mutação e não desenvolver um fenótipo. E aí, por N fatores, até a gente hoje sabe que tem influência de vários fatores genéticos na modulação fenotípica de um fenótipo específico, assim. Tá. E então, agora voltando um pouquinho numa pergunta que eu te fiz lá no começo, né? Nesse contexto de doenças que são eminentemente genéticas ou doenças que têm uma predisposição genética, faz sentido um teste de compatibilidade entre um casal que está tentando engravidar? Existe compatibilidade genética? É uma pergunta bem capciosa, assim. A gente tem... o que a gente pode falar sobre isso? Tudo vai depender. A resposta correta, certo, depende. Depende da... A gente não tem um teste de compatibilidade genética, né? O que a gente tem e trabalha hoje na prática é até conhecidamente como os painéis de portadores, né? Acho que você deve conhecer também na sua prática, que são painéis que buscam achar alterações genéticas em genes que os indivíduos têm em comum, tá? Então, você tem um casal, você testa os dois e busca nessa análise possíveis variantes patogênicas. Eu falei para você de variantes e eu quase falei de mutação de novo, mas é um termo que a gente usa muito. É um termo conhecido. É um termo muito conhecido. Mas, então, você tem as variantes patogênicas que existem em um casal. Todos nós, às vezes, portamos, né? É muito comum termos variantes patogênicas para alguns fenótipos que às vezes são autossômicos recessivos, e aí só ter uma variante não te garantiria ter aquele fenótipo. E todos nós vivemos bem com isso. Acontece que quando você faz um painel de portador, você está buscando encontrar variantes em genes que aquele casal compartilhe. E aí buscando o risco para ter uma gestação com aquela doença em específico dentro daquele casal. É interessante a gente falar, por exemplo, disso nos casais consanguíneos, né? E aí acho que a gente entra num outro mito que é interessante
de conversar, que é que todo mundo já ouviu, que as pessoas falam, ah, não, porque casou com um primo, seu filho nasce doente, nasce com algum problema. Não é bem assim. A gente fala disso justamente, isso é um mito, né? É mais um mito que acontece, mas que existe um certo fundamento genético para qual? Bem isso que eu falei, todos nós somos portadores de variantes patogênicas para alguma doença recessiva. Quer dizer, não existe um DNA perfeito. Não existe. Tá. Longe disso. E como somos portadores, essas variantes, como elas não causam nada sozinhas, elas podem estar, às vezes, na nossa família por gerações. Sem ter aparecido. Sem ter aparecido nada. Tá. Então, acontece que se você ter a chance de 2 indivíduos na mesma família portarem a mesma variante e ela se encontrar, é muito maior do que um indivíduo que tem uma variante patogênica encontrar outro indivíduo não relacionado na população geral e terem os dois a mesma variante. Entendi. Sim. Entendi. Então, é uma questão estatística. É uma questão estatística, né? Na genética a gente lida muito com estatística. Então, claro que quando você tem já uma mutação numa família, você acaba tendo essa chance aumentada se você tiver um casamento consanguíneo. E é daí que acho que vem mais esse mito que a gente está aqui hoje para conversar e quebrar, né, muitas vezes. Perfeito, perfeito. Uhum. E aí, aplicando também esses conceitos, né, na reprodução assistida especificamente, né, a genética, pensando em casais que estão usando a reprodução assistida para engravidar, né? Existe uma ideia entre os pacientes que quando a gente faz a fertilização, ao avaliar ali os embriões se desenvolvendo por alguns dias, a gente consegue perceber quando o embrião tem algum tipo de problema, né? Uhum. Mas na realidade, isso é importante ficar claro, né, para quem está escutando a gente, quando a gente avalia um embrião da forma que é feita rotineiramente, quer dizer, visualmente, a gente avalia com o microscópio o embrião se desenvolvendo, mesmo um embrião que se desenvolve de forma normal, e aqui eu vou falar normal, muito entre aspas, porque é de acordo com a divisão das células, o crescimento dele, ele pode ter um problema genético, seja ele cromossômico, seja ele gênico, né? Uhum. Então, a fertilização in vitro por si só, ela em si, não é um tratamento que vai garantir que todos os embriões sejam normais geneticamente. Até você mesmo já explicou que não existe um DNA perfeito em ninguém. Todos nós temos variantes. Na imensa maioria das vezes, essas variantes não vão causar doença, a não ser que elas estejam em conjunto, né? Mas que nós todos temos, né? Agora, existem testes genéticos que são feitos para achar esse tipo de coisa. Você falou aí do teste de portador, que é feito num casal ou num indivíduo para ver que variantes que ele tem e, vamos dizer, combinar com a variante do parceiro para ver se existe um risco genético. Mas no embrião, o que a gente consegue fazer é testar algumas dessas doenças especificamente, né? Então, hoje em dia existe um exame chamado PGTA, você conhece bem, em que a gente consegue, num embrião produzido in vitro, em um determinado estágio de desenvolvimento, fazer uma avaliação do número de cromossomos, daqueles 46 cromossomos, 23 pares, né? Então, esse exame é possível ser feito. Existe também o exame para ver as mutações ou as variantes gênicas causadoras de doença. Então, por exemplo, se a gente está diante de um casal que é portador, os dois, do mesma variante gênica causadora de doença, e a gente sabe qual é essa mutação, a gente consegue procurar no embrião. Estou certo, né, Lucas? O exame é um exame extremamente específico para aquela mutação. Porque isso também é uma coisa que eu queria que você esclarecesse. Quer dizer, um gene que, quando está alterado, provoca uma doença. Vamos falar uma doença aqui que possivelmente muitos não ouviram falar, mas é uma doença 100% determinada geneticamente, que é a fibrose cística, né? Existe o gene responsável por essa doença. Sim. Só que é só uma mutação que causa a doença? Não. É até um conceito legal que a gente traz isso na genética, né? Fibrose cística é uma doença autossômica recessiva, bem até conhecida no meio médico, mas talvez, como você falou, nem conhecida por todos. Ela até é inclusa no teste do pezinho, você tem testes, né? Então, a fibrose cística, justamente por causa da incidência dela, né? E ela é causada por mutações, por excessos variantes patogênicas no gene CFTR. E como eu comentei, ela é um fenótipo autossômico recessivo. Isso quer dizer que você precisa de ter essas variantes patogênicas nos dois alelos. Aí eu falo alelos na cópia que você herda do seu pai e na cópia que você herda dessa mãe. Lembrando que a gente tem 23 pares de cromossomos, então isso quer dizer que a gente tem 2 cópias de cada um dos nossos genes
salvo algumas exceções em específicas, mas via de regra nós temos 2 cópias de cada gene dentro do nosso genoma. Uma herdada do pai, uma herdada da mãe. Então, esse exemplo que você deu é interessante para a gente ver isso. Então, pensando nesse caso, se a gente conhece o estado de portador desses pais, através, por exemplo, de um painel de portador, e os dois, o que não é comum, porque fibrose cística é uma doença também que aparece, para a gente não é uma doença tão incomum assim dentro da prática, você naturalmente consegue ver essas mutações, e às vezes os pais eles não são aparentados, mas têm às vezes a mesma variante. Ou eles podem ser portadores de variantes diferentes, mas que ambas são deletérias para o gene. Tá? Isso é importante você dizer. Quer dizer, a gente pode ter mais de uma variante, ou vamos usar uma palavra, como você disse, que não se usa mais, mas que é a palavra consagrada, mais de um tipo de mutação. Quer dizer, naquele seu exemplo da biblioteca, né, nós estamos falando de um capítulo de um dos livros, um gene, que tem mais de uma palavra estando alterada, pode causar a mesma manifestação. Exatamente. Né? E aí, para a gente procurar isso num embrião, a gente precisa saber exatamente a palavra que está alterada. Quer dizer, a gente precisa saber dos pais o que eles têm para que a gente procure no embrião. A gente ainda não consegue fazer uma varredura no DNA inteiro e dizer, olha, esse DNA não tem variantes patológicas que estão se expressando, quer dizer, que estão em dupla ou que são autossômicas dominantes, quer dizer, a gente ainda não consegue fazer isso. No contexto do embrião, assim, principalmente na prática clínica, ainda não, certo? Isso que você falou, perfeito. Realmente a gente tem que ter o conhecimento da mutação. Acho que como você citou o PGTA, né, esse teste que a gente chama de PGTM, que é quando você busca essa mutação em específico, né, para doenças monogênicas. Então, você olha, você tem o conhecimento, ou às vezes uma outra situação é quando o pai tem um fenótipo autossômico dominante, ou a mãe tem um fenótipo autossômico dominante. Volto aqui o exemplo da síndrome de Marfan, por exemplo. Um dos pais, conhecidamente, tem a mutação, ele testa nele, e no embrião você busca aquela mutação em específico. Ou, por exemplo, na fibrose cística, você sabe que os 2 pais, cada um é portador para uma variante, que pode ser a mesma ou pode ser diferente, podem ser erros diferentes. Né? Por exemplo, você pode trocar uma palavra no começo do livro, você pode deletar uma letra no começo do capítulo. E vai dar a mesma coisa. E isso vai influenciar no funcionamento daquele gene. Né? E quanto que aquele gene está perdendo de sua função habitual. E no caso da fibrose cística, e aí vai fazer os tipos de fenótipo que aí os nossos colegas pediatras estão mais acostumados a tratar. Então, sim, a gente tem essa possibilidade, mas realmente tem que ser diretivo para uma mutação já conhecida. Não, e aproveitando isso, né, quer dizer, também, aí eu sei que é uma coisa que talvez as pessoas se perguntem se é possível, mas já explicando que não, né? Se para doenças mais complexas, como, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, ou até uma que a gente poderia falar um pouco aqui melhor, que tem muito a ver também com esse ambiente, que é o autismo, a gente tem dificuldade de determinar as causas genéticas disso, a gente também não consegue fazer isso num embrião. Né? Se para doenças que têm componentes genéticos complexos, depende de vários pontos do DNA alterado, de interações com o ambiente, a gente não consegue prever ainda, a gente também não consegue fazer isso para características. A gente não consegue saber qual vai ser a altura daquela criança com teste genético, a gente não consegue saber a inteligência, esse tipo de coisa ainda não é uma coisa que 100% a gente consegue determinar. E é importante as pessoas saberem, aqui no Brasil, a reprodução assistida ela é regulamentada por uma determinação do Conselho Federal de Medicina, e nessa regulamentação, reiteradamente, a mais recente agora de setembro de 2022, o Conselho Federal de Medicina diz que esses testes não podem ser usados com o objetivo de selecionar características. Né? A gente já teve épocas na história da humanidade que isso foi tentado e que o desfecho não foi bom, isso gera uma série de problemas sociais e tudo mais. Então, a medicina não está aí para esse tipo de coisa. Né? A gente vai tentar evitar doenças o melhor que a gente puder, quando for previsível, quando não. E características aí é uma questão ética, moral, que a gente acaba não entrando nesse ponto. Né? Certeza. Mesma coisa, né, Lucas? Se eu identifico um embrião com uma mutação genética causadora de doença, sabidamente, fibrose cística, Marfan, eu consigo hoje, com a tecnologia que a gente tem, curar esse embrião, quer dizer, reescrever o DNA dele para que ele seja uma pessoa normal. Isso eu estou pensando aqui antes de colocar o embrião de volta, quero dizer. Né? Quer dizer, uma pessoa um embrião que não implantou ainda.
Corretíssimo, sua fala, só reiterando esse ponto, realmente é uma coisa que a gente tem que estar de olho, e realmente a gente tem a possibilidade a gente tem essa... A gente não consegue, nem pode e nem deve selecionar características específicas, né? A gente consegue, no âmbito, entrando já na sua próxima pergunta, a gente não tem como reescrever isso, a gente não tem como curar esse embrião, entre aspas, assim, bem aspas, a gente não tem como curar esse embrião, a gente consegue ajudar nesse ponto através da seleção dos embriões. Sim. Né? E aí volta um pouco naquilo que você falou que é super importante, a gente não pode selecionar características, a gente tem que... Nosso papel na medicina é fazer saúde, é promover saúde. Exato. Então a gente luta para encontrar um embrião que estaria livre de alguma doença, livre de alguma característica que lhe traria mal e lhe faria ser um indivíduo doente. E aí a gente consegue, nesse ponto, selecionar. Perfeito. Mas a gente não consegue tratar esse embrião hoje, pelo menos mudar essa mutação, fora de âmbitos específicos de pesquisa, que, claro, a ciência está sempre se desenvolvendo, mas a gente não consegue fazer isso para embriões ainda. Quer dizer, com a tecnologia que a gente tem hoje, se a gente descobre um embrião in vitro que teria uma doença, a opção que tem é não colocar esse embrião de volta no útero para que ele não implante. Né? É a única opção que a gente tem atualmente. Exatamente. Né? E é importante também frisar para as pessoas que atualmente, para que a gente consiga fazer análises genéticas em embriões, a gente precisa fazer uma biópsia do embrião, tirar algumas células do embrião num estágio de desenvolvimento, que esse é um procedimento invasivo e que não é isento de riscos, não de malformações. Existe um cuidado para fazer essa biópsia para não causar uma malformação, porém, existe um risco de diminuir um pouco a chance do embrião implantar. Então, esses testes têm que ser muito bem pesados em frente a essa questão, quando vale a pena, quando não. Por isso que hoje o consenso que existe é que isso não serve para todo mundo toda hora. Eles existem, mas tem esses prós e contras, às vezes a gente tem que discutir caso a caso quando que vale a pena usar ou não. Né? Exatamente. Lucas, só resumindo hoje aí o nosso bate-papo, então, a gente conversou bastante aqui sobre o DNA, descobrimos então que genética clínica é uma área da medicina que lida com essa hereditariedade de características e principalmente de riscos e doenças, né, de uma forma muito abrangente, né, que isso tem tudo a ver com a reprodução, que existe uma série de interações que podem existir, que o DNA não é uma sentença, apesar dele ser o que dá o nosso potencial, existe muita participação do ambiente em relação à expressão das características que a pessoa vai ter, que a gente consegue prever algumas doenças com testes genéticos, que são doenças que dependem mais do DNA do que do ambiente, ou às vezes que dependem exclusivamente do DNA, mas essas doenças são raras e que a maior parte das doenças que a gente tem no ser humano, sejam elas doenças de criança, autismo, ou de adultos, hipertensão e diabetes, são interações entre várias alterações genéticas com comportamentos ambientais. Né? E que existem testes que são possíveis ser feitos em embriões, em adultos, mas existem as suas indicações, existem prós e contras de fazer, e eles nunca vão conseguir dizer para a gente que aquela pessoa é 100% saudável. Né? Elas conseguem procurar especificamente alguns tipos de problema. Né? Alguma outra ponto que você queira dizer? Acho que a gente resumiu muito bem nossa conversa aqui, né? A gente tem muito tempo, claro que a gente poderia passar horas conversando, e a gente sempre teria assunto para falar sobre genética, mas acho que é sempre bom entender isso, né? A diferença entre o que é uma doença poligênica, o que é uma doença monogênica, o quanto que o ambiente interfere nisso, quanto que uma característica ou uma doença é geneticamente determinada, ou quanto que ela sofre de influência no ambiente, para isso a gente conseguir pensar mais sobre nós mesmos no indivíduo e, claro, falar de reprodução é também falar sobre genética, é pensar num background genético aqui daqueles dois indivíduos ali que estão optando por ter uma reprodução assistida ou natural, e ter esse conhecimento é sempre importante, né? Então, vale a pena. Esse processo todo de aconselhamento genético é uma coisa que é importante para casais. Acho que esse é um ponto só que eu gostaria de colocar. Não existe esses testes de compatibilidade. A gente citou o painel de portador, e cada caso é um caso, ele depende de indicações. Entretanto, o aconselhamento genético, você ter o aconselhamento, principalmente se você tem alguma característica na família hereditária, alguma coisa que você queira ter esse tipo de conhecimento ou buscar, a gente tem... isso sim é indicado para todos os casais terem esse aconselhamento sobre essas características em específicas ou sobre sua gestação. E aí com os profissionais treinados e capacitados para
para tratar disso. Então, acho que resumiu muito bem e foi ótimo estar aqui conversando com você. Agradeço mais uma vez o convite, Paulo. Eu que agradeço a presença. Então, quer dizer, os testes, o geneticista que vai definir quando e se pede os testes e quais testes são. Exatamente. Obrigado, Lucas, pela participação. Obrigado nada. você pela audiência. Se tiverem alguma dúvida nesse tema, estamos à disposição aí pelos canais da Clínica Originária. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.